Vocês estão conseguindo ver meu slide? Deixa eu assim. Conseguem? Sim. Ok, obrigada. Eu vou pedir para todo mundo que já está presente e que foi entrando, fazendo o favor de deixar o microfone desativado, desligado, para não ter interferência do som de vocês aqui com o som da aula, tá bom? Mas qualquer coisa podem me interromper e fazer alguma pergunta, não tem problema. Então, eu vou começar me apresentando. Estão me ouvindo bem? Ok? Sim. Então, tá. Vou começar me apresentando a palestra. Ingrid, antes de eu começar, você queria falar alguma coisa? Você tinha comentado que queria falar? Ah, sim, Lorena. Então, vou parar a Eu quero. apresentação, que aí você começa. Acho que é melhor. Aí. Então, eu quero, em nome do colegiado do CREFITO 9, te agradecer pela honra que você está dando para a gente nessa noite, de compartilhar o teu conhecimento com a fisioterapia, enfim, com os profissionais que estão em busca de inovação, em busca de realmente estar um passo, né, na frente. E então te agradecer, porque eu sei que esse conhecimento é fruto de muito estudo, de muitos cursos, de muito investimento, não só financeiro, mas investimento de tempo, dedicação sua. Então, assim, é realmente um prazer, uma honra poder ter você hoje nessa noite para compartilhar com a gente um pouquinho daquilo que você sabe e dizer da importância desse momento, né, para a nossa profissão, né, desse momento da gente começar a nos transformar também como profissionais, né? Sair da formação rasa, básica, e buscar aí o mercado, se posicionar no mercado, né, buscar outras soluções e tecnologias para a gente poder oferecer um produto de qualidade, resolutivo, né, e que a gente consiga realmente nos fortalecer como profissão, né? Então, muito obrigada e vou ficar aqui curtindo tudo. Eu que agradeço, Ingrid, pelo convite, sou muito grata e espero poder contribuir um pouquinho dentro da minha experiência e quero também trocar informações com vocês. Então, à medida que eu for falando, quem quiser relatar uma situação que está passando e a gente tirando dúvidas e aprendendo juntos, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade, a Ingrid e a toda a equipe do CREFITO 9. Eu vou começar aqui a apresentar os meus slides novamente. Então, vamos lá. Vou compartilhar com vocês. Aí, me confirme se vai aparecer para vocês. Só um segundo. Aí, ok? Está aparecendo? Então, nós vamos falar hoje sobre inovação e empreendedorismo para fisioterapeutas neste cenário de crise que nós estamos vivendo. Então, este é o nosso tema de hoje, da nossa palestra de hoje. Vou passar aqui primeiro a minha apresentação. Eu sou graduada em fisioterapia em 99, sou fisioterapeuta empresária, fui dona de clínica por mais de 18 anos, atuei em consultório, estúdio Pilates, tenho a minha formação no método Pilates desde 2003, tenho 20 anos como experiência administrativa, tanto em consultório, clínica, estúdio, e atualmente, né, de alguns anos para cá, pela administração da Posturale Cursos. Então, eu sou proprietária da Posturale Cursos, que iniciou em 2006 um trabalho de coordenação de cursos livres e de extensão na área da saúde, especialmente fisioterapia, e atuei como docente na Faculdade de Fisioterapia durante 13 anos. Tenho pós-graduação, mestrado e, quem sabe, o doutorado em breve, que eu já estou trilhando aí, quem sabe a gente consegue. Então, eu queria agradecer a presença de todos vocês, a todos vocês que estão nos assistindo, agradecer ao CREFITO 9 essa oportunidade, a Ingrid e todos os parceiros que nos apoiam
nessa causa de passar para os fisioterapeutas um pouco da noção sobre empreendedorismo, gestão, inovação, que eu falo que é muito importante para todas as profissões, inclusive para a nossa, e muitas vezes nós somos muito técnicos, né? Queremos nos aperfeiçoar nas técnicas, nos métodos, nas manipulações, nos aperfeiçoamentos específicos da nossa profissão, e esquecemos dessa parte de gestão, que é muito importante, gestão, marketing, empreendedorismo, para que possamos ter realmente sucesso profissional, né? Eu sempre gosto de falar que as oportunidades muitas vezes são únicas e que nós não podemos perder as oportunidades que nos aparecem. Eu acho que isso também é um grande segredo, assim, do sucesso, né? Que nós vamos aprender a aproveitar sempre todas as oportunidades, e aquelas pequenas no dia a dia, pequenas coisas que abram grandes portas para a gente. E isso é que faz a gente ir subindo de degrau em degrau, e eu acho isso muito importante. Então, eu queria começar fazendo uma grande pergunta para você que está assistindo. Primeiro, se você tem um negócio. Porque quando eu pergunto isso nas palestras que eu dou, nos cursos, até quando a gente fazia este curso presencial sobre gestão e empreendedorismo, quando nós perguntamos se você tem um negócio para os alunos, para os fisioterapeutas, eles acreditam que não tem. Eu sou um profissional liberal, eu atendo em domicílio, eu atendo em hospital, eu atendo em home care, então eu não tenho um negócio. E eu fui percebendo que era uma ideia de muitos profissionais. Acreditavam que ter um negócio é porque você precisa ter um CNPJ, ter uma empresa. Mas não é bem assim, porque você é o seu próprio negócio. Desde o momento que você oferece um serviço e você recebe por ele, então isso é um negócio. Então, quando a gente fala em negócio, não é só empresa, não é só pessoa jurídica, é também a pessoa física, a clínica, o seu consultório, se você atende sozinho no seu consultório, seu estúdio, se você tem um estúdio, se você é profissional liberal, se você atua em atendimento domiciliar, se você é contratado com carteira assinada como funcionário de alguma empresa dentro da fisioterapia, não importa em qual área você atua, é o seu negócio, mesmo quando você é um funcionário, porque você presta um serviço e recebe por ele. Então, isso é o seu negócio. Você pode crescer, subir dentro dessa empresa que você é contratado, se você melhorar aperfeiçoar o seu trabalho, ofertar melhor a sua mão de obra, saber vender o seu produto. Então, nós crescemos muito quando nós entendemos que o que nós fazemos na fisioterapia é vendas também, e é negócio, é um negócio, tá? Então, primeiro passo é a gente entender isso, e colocar isso dentro da nossa cabeça, que não importa qual área que eu atuo dentro da fisioterapia, eu tenho o meu negócio, tá? Então, primeiro passo. E a crise, né? Onde está o seu negócio nessa crise? O que eu percebo? Muita gente que fechou as portas logo nos primeiros meses dessa pandemia. Claro que a pandemia pegou a gente de surpresa, pegou todo mundo em cheio, ninguém imaginava que ia acontecer isso, ok. Mas o que aconteceu? Muita gente já estava com o seu negócio adoecido, porque se você fechou as portas, ou conhece quem fechou as portas nos primeiros meses da crise, será que foi mesmo a crise que te pegou de cheio? Então, para analisar um pouquinho, se esse negócio seu já não estava adoecendo já há meses ou até há anos, se de repente você não estava naquele processo, né, de vender o almoço para pagar a janta há muito tempo, se você já não estava num processo de ir se endividando ou acumulando dívidas e não conseguindo organizar e está sempre no vermelho, se você já estava muitos anos ou meses no vermelho, com dificuldade de trilhar o seu negócio, quando a crise chegasse, provavelmente você não iria sobreviver mesmo. Então, o que ia acontecer?
se você não se reinventasse ou criasse uma estratégia muito rápido, realmente ia fechar. Então, por que alguns negócios fecharam no início da crise? Eu fechei por causa da pandemia. Não. Este negócio que fechou logo no início da pandemia, ele já estava adoecendo há muito tempo. E quando a gente fala em negócio que está adoecendo, é aquele negócio que estava precisando de uma organização financeira, uma reestruturação, uma inovação já há muito tempo. Então, não era de agora que ela estava precisando. A crise só veio para decidir algo que já estava indo para esse caminho, já estava indo para o caminho do buraco. Muitas empresas conseguiram se manter neste período, muitas clínicas, estúdios e negócios da fisioterapia conseguiram se manter. Claro que agora é com muito mais dificuldade, a gente está passando um momento de transição, de modificação, e claro que não é um período fácil, né? Mas nós conseguimos sobreviver e nos manter pegando as rédeas dessa situação, né? Tendo controle dessa situação. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar é que o mundo está mudando. Aliás, eu falo que o mundo não está mudando, ele já mudou. O mundo já mudou. E se você realmente não quer se reinventar, não quer mudar, não quer mudanças imediatas, sinto muito, não vai ser fácil se manter no mercado de trabalho. Então, o mundo já mudou e nós precisamos mudar isso dentro da gente para começar a mudar de dentro para fora, mudando lá dentro da nossa cabeça e para automaticamente isso refletir dentro do nosso negócio, dentro do que a gente faz, tá? Então, tem estratégias para crescer em tempos de crise econômicas. Então, quais são essas estratégias? Mindset, está sendo muito falado sobre mindset, né? Coaches, profissionais nessa área de crescimento pessoal, fala muito sobre mindset. O que é mindset? Ajustar a sua forma de pensar. Então, a primeira coisa é ajustar a forma que eu penso. Não adianta pensar da mesma forma que o mundo era antes, porque a gente tem agora o mundo antes da pandemia e o mundo depois. As pessoas aprenderam a utilizar a internet. Quem tinha dificuldade hoje não tem mais dificuldade ou está vencendo essa dificuldade. As pessoas aprenderam a comprar pela internet, a solicitar serviços pela internet. Esse mundo cresceu muito. E muita coisa não vai voltar a ser o que era antes. Eu estou esperando tudo passar para voltar a ser como era antes. Não vai. Não vai voltar a ser como era antes. Da forma que era antes, não vai voltar mais. E nós precisamos estar preparados para essas mudanças. Aliás, quem já se preparou e já acordou para isso, já está, ainda não conseguiu fazer isso, é hora de começar a reprogramar os seus pensamentos. Tá? Então, começar a reajustar a maneira de pensar. Foque em vendas. Essa também é uma estratégia para crescer em tempos de crise. Primeiro, que o fisioterapeuta esquece que ele vende um produto. Né? Nós temos aquela mania de ficar romantizando, né? Floreando, dizendo que eu vivo de amor da fisioterapia. Né? Claro que nós devemos amar a nossa profissão. Eu amo a fisioterapia, e foi paixão à primeira vista, né? Quando eu li sobre a profissão, eu sabia que era isso que eu queria para mim, e eu amo atender, estar em contato com meus pacientes, mas eu tive que entender cedo que é um processo de vendas também. Nós vendemos o nosso serviço, a nossa mão de obra. E se a gente não entender que a fisioterapia não deixa de ser vendas também, só que é uma venda de mão de obra, de serviço, de prestação de serviço, mas se a gente não entender que são vendas, nós dificilmente vamos progredir nessa profissão, eu digo em termos financeiros, de a gente conseguir realmente ter uma satisfação financeira. Então, agora é o momento, principalmente, da gente começar a enxergar o que nós fazemos como vendas. Então, nós não deixamos de ser vendedores, mas vendemos o nosso próprio serviço. Então, a inovação.
Se você não pensou ainda em inovar, pare agora e comece a pensar sobre isso. Então, nós precisamos inovar, nos reinventar, recriar. Nós vamos falar sobre isso já já. Plano de negócios. Nós vamos precisar também aprender a planejar e acompanhar os resultados. Chega desse negócio de deixa a vida me levar, eu vou, recebo de um cliente, pago uma aqui, recebi de outro e pago amanhã, estou esperando receber um pacote de uma sessão para pagar vamos supor, a escola dos meus filhos. Não é assim, gente, que funciona. Tem que ter um planejamento, não pode misturar as contas pessoais com as suas contas de empresa ou do trabalho ou do seu negócio. Tem que ser separado, você tem que saber planejar isso e acompanhar os resultados do seu planejamento, criar metas e acompanhar resultados. Isso é muito importante, tá? Mas também vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Quando a gente fala em inovar, inove seu modelo de negócio. Inovar é se reinventar. Quando a gente fala em reinventar, não é criar algo extremamente novo. Eu vou criar uma coisa que ninguém nunca fez. Vou criar um método, uma metodologia que nenhum fisioterapeuta criou neste mundo. Não é isso. Não é criar algo extremamente novo. Ou não é, quando a gente fala em inovar, não tem a ver só com tecnologias avançadas. Não é isso. Inovar é se reinventar, é se recriar, é encontrar novos caminhos, novas possibilidades. E muitas vezes pode ser um modelo copiado, um modelo que deu certo em algum lugar, que você viu, leu, estudou, e aí você copia esse modelo ou essa ideia. Tá? Então, nós podemos inovar com pequenas ideias que podem trazer grandes resultados. Então, são pequenas coisas que vão abrir grandes oportunidades. Então, vamos parar de olhar para essa palavra inovar e achar que eu tenho que criar algo extraordinário ou que eu tenho que criar algo de outro planeta. Não é isso. Tá? São pequenas coisas que vai trazer dentro do nosso modelo de negócio uma inovação e o nosso crescimento neste momento de crise. Eu vejo pessoas pavimentando trilha das vacas. Eu gosto dessa frase de Tom Peters, que ele pergunta assim: será que você está pavimentando a trilha das vacas? Eu vejo muita gente reclamando, e eu sempre digo que reclamar é clamar para que aconteça novamente, né? A própria palavra diz, reclamar. Eu estou clamando para que isso aconteça novamente. Então, quando eu reclamo que a fisioterapia não dá dinheiro, eu trabalho muito e ganho pouco, eu só estou jogando para o universo que isso continue acontecendo. Eu estou clamando que isso aconteça novamente. Então, não é a saída reclamar. O que você vem fazendo nessa crise? Você está reclamando, está de braços cruzados, ou você já começou a buscar uma inovação? Então, isso é importante. E quando a gente fala em pavimentar a trilha das vacas, é porque não serve para nada pavimentar a trilha das vacas, né? Significa o quê? Você perdeu um tempão tentando automatizar um processo antigo de negócio. Então, a gente perde, às vezes, muito tempo naquelas mesmas coisas que não nos levavam a caminhos nenhum, ou não nos levavam a êxito nenhum. E a gente continua perdendo tempo com isso, tentando automatizar, remendar, emendar aqueles processos antigos dentro do nosso trabalho, dentro do nosso negócio. Então, é o que ele quis dizer com essa frase, que asfaltando as trilhas para vacas não vai acelerar o processo delas, não vai fazer com que elas andem mais rápido, não vai trazer nada de novo. Então, é isso que eu vejo muito a fisioterapia fazendo, ainda pavimentando a trilha das vacas, perdendo tempo com processos que já se foram, antigos, que não vai levar a nada. E que agora o olhar é para frente, é ver em que direção o mundo está indo e nós tentarmos acompanhar. Então, o primeiro passo agora é que você olhe para o seu negócio. E a forma que você trabalha, seja de atendimento em domicílio, seja em estúdio, pilates, seja em clínica, ou com seu consultório, a sua sala,
analisa o seu modelo de negócio, como que ele funciona. E você vai se perguntar, o que você produz? O que você produz? Eu produzo, por exemplo, minha mão de obra é fisioterapia, né? Eu atendo, vamos supor, com a técnica de RPG. Então, a minha produção é com a técnica de RPG. Estou dando um exemplo. Então, responda para você, o que você produz? Para quem você produz? Para qual público? Para o público que tem problema de patologias de coluna, que tem dor na coluna, ou que tem qualquer problema no aparelho locomotor. Então, este é o meu público. Então, não tem idade, mas eu trabalho com o público que precisa de reeducação postural, reestruturação, reabilitação do aparelho locomotor. Então, esse é meu público, tá? Então, para quem você produz? Como você produz? Como você faz isso? Eu faço isso dentro do meu consultório. Por exemplo, eu tenho uma sala onde eu alugo essa sala, tá? E atendo todos os dias, 6, 7 horas por dia, por exemplo. Então, é como você produz. Por que você produz? Qual é o porquê que você vai trabalhar? Então, responda isso para você também. Porque eu quero levar qualidade de vida para o meu cliente, para as pessoas, eu quero uma melhora do físico, da dor do meu paciente. Então, por quê? Qual que é a causa? O que faz você levantar da sua cama todos os dias e ir trabalhar? Qual é o propósito? Tá? Então, nós temos aí 4 perguntas para você fazer para você mesmo. E você tem que entender que uma ideia inovadora, ela vai mudar ao menos 2 dessas 4 dimensões. Então, ela vai mudar ao menos 2 respostas dessas 4 perguntas. Então, se agora, por exemplo, no tempo da pandemia, eu respondi o que você produz, nós temos o exemplo RPG. RPG é o quê? Terapia manual, certo? Para quem eu vou produzir? Um público que, independente da idade, que tem dor nas costas ou que tem alguma lesão no aparelho locomotor. Foi essa a minha resposta. Como eu produzo? Dentro de uma sala que eu alugo, por exemplo. Por quê? Porque eu quero levar qualidade de vida para as pessoas. Então, eu tenho essas 4 perguntas e 4 exemplos de respostas. Se eu tive uma ideia inovadora, ela tem que mudar ao menos 2 dessas perguntas. Então, assim, por exemplo, eu não vou mais atender dentro da minha sala do consultório, porque em pandemia os pacientes estão em isolamento, estão com medo de voltar ao consultório, com medo do contágio, porque tem também a questão de distanciamento, as regras que a gente tem que seguir, dentro de todo o protocolo do Ministério da Saúde. Então, muitos clientes deixaram de ir ao consultório. Então, eu tenho que mudar ou o que eu produzo, a técnica, tá? Então, se eu não posso trabalhar com terapia manual no momento, que é muito contato, então eu vou mudar para cinesioterapia. Então, eu migrei para cinesioterapia. Então, aí eu mudei, por exemplo, uma pergunta, o que eu produzo? Eu mudei a técnica. O público pode ser o mesmo, não necessariamente eu preciso mudar, mas, de repente, eu quero atingir um público que eu não atingia antes, tá? Por exemplo, eu vou começar a atingir o público, os atletas, que antes não era o meu nicho, ok? Como você produz? Dentro de uma sala, certo? Dentro de uma sala que eu alugo. Agora não é mais, vai ser por teleatendimento. Então, telereabilitação. Então, se eu mudei ao menos 2 dessas perguntas, das respostas dessas perguntas, eu já fiz uma inovação. Então, aí eu dei um exemplo do teleatendimento. A telereabilitação é uma inovação dentro da fisioterapia, né? Que é uma coisa nova, que foi permitida há pouco tempo. E hoje nós podemos explorar essa ferramenta, tá? Então, é uma maneira de vocês verem que nós podemos analisar o nosso modelo de negócio e mudá-lo, ok? Nós podemos mudar o modelo de negócio. Mas eu dei um exemplo dentro da terapia manual, que eu migrei para a cinesioterapia, aumentei o público que eu atingia e comecei a usar uma ferramenta nova, que é
a telereabilitação. Mas tem outras, inúmeras maneiras de eu mudar o que eu produzo, para quem eu vou produzir, como eu vou produzir. Então, só para vocês terem um outro exemplo, que eu acho que também é uma grande inovação para a nossa área. Tem a plataforma de vendas, a Hotmart, né, que é uma plataforma de vende cursos, vende serviços. Lá, agora, depois da pandemia, abriu um espaço para vendas de serviços online. Então, olha só que legal, você pode vender o seu serviço online não só na sua cidade, mas para o Brasil inteiro. Você pode disponibilizar. Eu dei o exemplo da Hotmart, mas tem outras plataformas que oferecem serviços de vendas de serviços online, dentro da área da saúde. Então, tem outras plataformas, tá? A Hotmart que é a mais conhecida. Então, você cadastra lá, escolhe a opção de serviços online, serviços da área da saúde, serviços online, e você vai colocar lá o que você vai oferecer de serviço. Atendimento de fisioterapia online, consultoria online, você pode fazer, tá? Então, você pode fazer consulta, por exemplo, para pacientes que queiram ser avaliados, ou realmente fazer uma consulta com o fisioterapeuta online, e você colocar ali seu preço e vender pela internet. Então, para quem você produz? A pergunta número 2. É para o público, por exemplo, que tem dor no aparelho locomotor ou que tem problema postural. Ok. Mas quem era esse público? Da sua cidade, certo? Do seu bairro, da sua cidade. E agora, quem pode ser o seu público? Do Brasil inteiro. Será que se você oferecer para o Brasil inteiro, não vai ter pelo menos uma pessoa de cada estado que pode te procurar ou de outras cidades? Então, olha só as opções que o mercado de trabalho nos oferece, mas a gente abre essas plataformas, o fisioterapeuta abre e não consegue enxergar essas oportunidades. Por quê? Ele entende que ele não vende um serviço. Ele entende que eu atendo fisioterapia. Ok, você atende fisioterapia, mas você vende fisioterapia. Então, a gente tem que incorporar isso, senão a gente não vai enxergar essas oportunidades. Tá? Então, por exemplo, eu me cadastrei na Hotmart e dou consultoria de gestão e empreendedorismo para fisioterapeutas do Brasil inteiro através da plataforma. Então, a pessoa pode entrar lá, de qualquer lugar do Brasil, comprar o meu serviço de consultoria, onde eu vou oferecer lá consultoria online durante 6 meses, 8 encontros online, e vou fazer a orientação e direcionamento dessa pessoa dentro da empresa dela, do negócio. Então, você também pode fazer isso dando algum tipo de consultoria dentro do que você trabalha, dentro da experiência que você tem. E também fazer atendimento telereabilitação, usando essas plataformas como divulgação do seu trabalho. Tá? Então, olha só, quando você consegue mudar 2 dessas respostas, você já inovou. Então, o primeiro passo, analise o seu modelo de negócio, responda essas perguntas e depois modifique as respostas e veja onde você pode inovar. Busque novas fontes de ideia para o seu negócio, novos caminhos, novas possibilidades. Crie um novo modelo, como eu dei o exemplo da plataforma Hotmart, como eu dei o exemplo da telereabilitação. Tem outras formas de criar, eu dei só 2 exemplos, mas tem inúmeras formas da gente criar um novo modelo. Como que eu vou encontrar esse novo modelo? Dentro do que você faz, né? Para a gente não ter que ficar fugindo para outras áreas. Estude, analise, compare, pesquise. Procura dentro do que você faz na internet, outras pessoas, outros profissionais, como eles fazem, como eles estão fazendo, como eles se adaptaram. Compare resultados. E depois que você estudar, analisar, comparar, pesquisar, você pode tentar aplicar esse modelo de negócio. Então, como que a gente vai fazer isso? Então, isso chama-se criar um projeto piloto do seu novo modelo de negócio. Então, esse projeto piloto, nós vamos testar, tá? Então, teste, depois você vai validar. Se deu certo, ótimo, mantenha. Não deu certo, refaça, recrie.
tá? Como que eu vou testar isso? Vamos dar um exemplo, para ficar mais claro para vocês. A telereabilitação. Então, vou fazer um teste. Vou fazer um teste com quem? Com uma pessoa próxima de mim, um familiar, um amigo, tá? Então, vamos fazer um teste. Eu vou fazer uma reabilitação neste meu amigo ou neste meu familiar. Aí, eu vou marcar uma sessão online com este meu amigo, com essa pessoa que eu estou fazendo o teste. Vou fazer a avaliação, a consulta dessa pessoa pela internet, online. Vou fazer o atendimento, vou fazer uma série de sessões, eu posso programar lá, vou fazer 8 sessões, 10 sessões, e vou ver o resultado desse tratamento. Então, o que eu fiz? Eu testei, eu validei. Deu resultado? Ótimo, eu vou manter, deu certo. Não deu certo? Refaça. O que pode não ter dado certo? Eu não tive resultado. Então, vamos lá, vamos analisar. Por que o seu paciente teste não melhorou? O que aconteceu que ele não melhorou? Talvez foi o seu comando de voz, que não estava muito legal, e ele não entendeu os exercícios que tinha que fazer da forma correta, aí você vai ter que melhorar o seu comando de voz. Talvez ele não é muito disciplinado, então não colaborou com o seu projeto, tá? Então, tem isso também, o paciente assume aí 50% da responsabilidade, que ele tem que ser disciplinado. Talvez as ferramentas que você utilizou não eram adequadas, as ferramentas que eu digo, a tecnologia, né? Então, câmera, áudio, som, computador, enfim, não estavam legais. Então, você vai refazer. Veja o que deu errado, refaça e valide novamente. Tá? Então, é um exemplo, tá? Mas qualquer projeto piloto, qualquer projeto novo deve ser testado antes de ser colocado em prática, tá? Aí ele é validado se deu certo, ok? Se não deu certo, vamos refazer ou mudar de plano, mudar os projetos. Ter um negócio, um plano de negócio é fundamental. Então, plano de negócios é um mapa onde são traçadas todas as metas da empresa, né, ou do seu negócio, em um determinado período, mostrando claramente as previsões de receitas, despesas, recursos financeiros, materiais e recursos humanos necessários. Então, o sucesso ele é sempre planejado. Sem planejamento, gente, é muito difícil, tá? E só na sorte é muito difícil. Tem que ter muito universo conspirando a favor. Então, como que esse planejamento e estratégias dentro da fisioterapia? Bom, só para essa aula aí a gente poderia ficar horas e horas, né? Dentro do curso que eu dou de gestão e empreendedorismo, a gente reserva aí pelo menos mais de 6 horas só para falar de planejamento e estratégia do nosso negócio dentro da fisioterapia. Mas eu tentei resumir para vocês, para poder dar, assim, uma noção básica. O que a gente precisa fazer para ter um bom planejamento, né? Primeiro é ter metas. Então, você precisa ter um propósito claro e definido. Então, onde você quer chegar, o que você quer conquistar. Então, isso tem que ser colocado, escrito no papel, não é só pensado e solto. É aquele negócio, quem não sabe para onde quer ir, né? Qualquer destino serve, qualquer lugar que chegar serve. Então, tem que ter um propósito claro e definido. Ninguém, por exemplo, pega um ônibus para ir para São Paulo, pegando qualquer ônibus, e se ele chegar no Rio de Janeiro ou se ele chegar em Salvador, tanto faz. Ninguém faz isso. Se você quer ir para São Paulo, você vai entrar no ônibus que vai com destino para São Paulo. E é a mesma coisa no nosso negócio. Para onde eu quero ir, eu tenho que ter um propósito bem definido e claro. O que eu quero chegar? Eu quero ter uma clínica? Eu quero ter uma equipe? Não, a minha meta não é essa, a minha meta é outra. Então, qual é a sua meta? Então, tem que escrever, tá? E elas devem ter data e prazo. Então, de preferência, você já colocar dia, mês e ano que você quer que isso aconteça. Se a gente não coloca data, é apenas um desejo. Então, acaba sendo aquelas promessas de final de ano que a gente sempre faz. Este ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou fazer academia, esse ano eu vou fazer uma pós-graduação, eu vou fazer um curso. E são só desejos, né? Que não tem datas, não tem metas, não tem nada, então
não é difícil se concretizar. Pode ver que essas promessas de final de ano, a maioria ficam para o outro ano e repete novamente e não são concretizadas, né? Porque as metas, com prazo, a gente vai criar disciplina para poder alcançar a realização dessas metas. A disciplina é simplesmente você dar ordem para si mesmo e cumprir. Então, agora, nós estamos num momento, numa fase, que nós somos os nossos próprios chefes, né? Os nossos próprios patrões. E a tendência vai ser essa da humanidade daqui para frente. É você criar o seu próprio negócio, o seu próprio trabalho, você trabalhar para você mesmo. É uma tendência muito grande agora do mercado de trabalho em geral, não é só da fisioterapia. É você criar o seu negócio e você empreender, você trabalhar para você mesmo. E para isso tem que ter disciplina. Essa história de que eu trabalho para mim mesma, eu tenho mais liberdade. Aí eu vou acordar a hora que eu quero, eu vou ter férias na hora que eu quero, eu vou trabalhar a hora que eu quero e não vou ter resultado. Tá? Então, disciplinas é quando você dá ordens para você mesmo e cumpre isso. Então, isso é disciplina. E a disciplina é a ponte entre as metas que você criou e os resultados que você quer alcançar. Então, para ter metas profissionais, empresariais, nós temos que ter metas que eu chamo de metas macro e metas micro. Macro é aquela visão anual, né? Então, eu tenho um objetivo maior. Então, por exemplo, eu quero até o ano que vem, daqui um ano, neste mês, neste dia, daqui um ano, eu ter dobrado o número de pacientes que eu atendo ou que a minha clínica atende, e eu quero ter adquirido equipamentos novos, quais equipamentos novos, então eu tenho que escrever tudo isso. Então, plano de metas macro. E eu também tenho que fazer um planejamento macro para isso, tá? E um plano de metas micro, ele é menor, então eu vou planejar a cada 3 meses, mensais, semanais e até diários, né? Tem aquele plano de meta diário que funciona muito, que é Just for Today, né? Um programa de recuperação de alcoólatras anônimo, o maior programa do mundo, fala que só por hoje, né? Só por hoje eu não vou beber, ou só por hoje eu não vou fumar. Então, são planos de metas micro, ele é diário. Só por hoje eu vou fazer isso. Só por hoje, e a cada dia, né, vai juntando a cada formiguinha e você tem grandes resultados depois. Então, aí a gente tem objetivos micros, objetivos mais a curto prazo, mas que funcionam muito para atingir os objetivos macros. Eu gosto muito de dividir o meu ano em 4 trimestres. Então, ali o primeiro trimestre, né, de janeiro a março, o segundo de abril a junho, o terceiro de julho a setembro e o quarto de outubro a dezembro. E quando nós dividimos o nosso ano em 4 meses, eu posso criar uma planilha de despesas, de entradas, de tudo, de todos os trimestres e comparar a cada ano. E aí eu tenho uma noção daqueles meses mais fracos, por exemplo, de janeiro a março, geralmente são os meses mais fracos, que eu realizo menor número de atendimentos. Então, eu tenho uma comparação do outro ano, como que foi, porque eu estou fazendo um acompanhamento anual, né, mas trimestral. Então, daquele período, eu vou saber por que eu tenho um menor recebimento, um menor número de pacientes, de clientes, mas aí também diminui um pouquinho as despesas físicas, mas aumentam outras, como impostos, taxas, acabam sendo muito no começo do ano. Então, tudo eu vou conseguir fazer um comparativo de um ano para o outro. Então, esse planos de metas tem que ter registro, tá? Então, quantos pacientes foram atendidos naquele período? Por exemplo, lá de janeiro a fevereiro. Quantos com resultado satisfatório? Até para eu comparar o nível que eu estou dentro do meu aperfeiçoamento profissional, que eu estou conseguindo reabilitar os meus pacientes.
A receita, a entrada, resultado financeiro, quanto eu tive de lucro no primeiro trimestre do ano passado e no primeiro deste ano, comparar. Gastos, despesas, índice de falta de pacientes, também é importante, índice de inadimplência, índice de retenção de clientes, índice de novos clientes. Tudo isso tem que ser registrado dentro de um plano trimestral, fazer esse registro, mensal, semanal, tudo tem que estar registrado. Mas eu gosto de fazer essa comparação trimestral, porque eu acompanho por período. Esse é o período de férias do pessoal, da criançada. Então, como que vai funcionar isso no meu negócio? Então, tudo isso dá para vocês acompanharem. Quem tinha esse planejamento bem definido antes dessa crise, provavelmente sofreu menos agora. Porque você faz um planejamento de ter uma reserva mensal, justamente para esses momentos de dificuldade de crise. Então, eu, por exemplo, eu tinha lá a minha reserva que me ajudou durante os primeiros meses da crise, que foi os mais difíceis, né? Então, assim, pelo menos os 3 a 4 primeiros meses, eu consegui me manter com essa reserva que eu tinha feito, justamente específica para qualquer momento de dificuldade. E se eu não tivesse feito essa reserva? Talvez eu teria muito mais dificuldade em me manter no mercado ou em me reinventar, né? Porque estaria com outros problemas ao mesmo tempo, né? Que são os problemas financeiros que acabam afetando muito a nossa parte emocional, psicológica, e às vezes até nos bloqueiam de nos reinventarmos. Então, é importante, mas eu não fiz esse planejamento. Então, a crise chegou e eu estava zerado. Este não é o problema. O problema é quando a crise chegou e a pessoa já estava endividada. Aí, essa pessoa foi difícil para sobreviver no mercado, realmente, tá? Mas, se você estava zerado, ainda dava tempo, ou dá tempo de se recriar, se reinventar rápido e mudar os planos. Muitas vezes a gente tem que mudar o caminho várias vezes. Tentei um aqui, não deu certo, vamos para outro rápido. Não pode perder tempo. Mas também o que eu percebo na nossa profissão são muitos profissionais que ficam lá parados, esperando acontecer alguma coisa. Esperando cair do céu, esperando um milagre acontecer. E está lá, não tomou nenhuma atitude. Qual que era a primeira atitude para se tomar no momento da crise? Negociar o lugar que você trabalha. Se você paga um aluguel, se você tem um contrato, a primeira coisa é fazer essa negociação. Conversar com o dono do imóvel, ver um desconto, de preferência, pelo menos, no mínimo, 50% de desconto pela locação daqueles meses, de pelo menos os 4 primeiros meses da pandemia. Se você não conseguiu isso naquele período, talvez agora é o momento de você correr atrás e conseguir. Eu conheço pessoas que conseguiram até isenção total do aluguel por 4 meses, 3 meses. Então, isso é muito importante, mas tem que conversar, negociar. A gente tem que parar de ter vergonha de negociar, gente. O mundo é de negócios, então nós temos que negociar. Mas eu não sei. Olha, eu escuto pessoas falarem que não sabe cobrar o paciente, que tem vergonha de cobrar o paciente. O paciente está devendo, eu não sei cobrar. Pelo amor de Deus, nós vamos atender de graça. É até proibido atender de graça dentro do nosso código de ética, que gera, né, concorrência desleal com o nosso colega. Então, não pode, gente. A gente não pode ter vergonha de cobrar. Depois você vai ter que ter vergonha de dever também, porque você não vai conseguir pagar as contas se você não recebe. Nós não estamos no nosso trabalho para fazer filantropia. Então, nós precisamos saber cobrar pelo nosso serviço. Ainda tem pessoas que não sabem cobrar o paciente, não sabem dar o valor para a sua própria sessão. Então, não sabe calcular o preço da sua sessão. Aí calcula no achismo ou baseado no concorrente. Meu concorrente cobra X, eu também vou cobrar. Mas será que você tem as mesmas despesas do seu concorrente? Ou será que o seu vizinho está cobrando a mesma coisa que você e ele tem os mesmos gastos e paga os mesmos impostos que você paga? Gente, cuidado com esse negócio da grama do vizinho é mais verde. O meu vizinho cobra R$50, eu vou cobrar também. Espera aí. Primeiro que tem o nosso
preço mínimo, que nós não podemos cobrar menos do que aquilo, já é tabelado pelo nosso conselho. Mas, além disso, nós temos um cálculo para fazer dentro do que a gente gasta, dentro das despesas do nosso negócio, do nosso trabalho, para conseguirmos calcular um valor exato para a nossa sessão, justo, dentro do que você se aperfeiçoou, dentro dos certificados que você acumula e da experiência profissional que você acumula e dos gastos que você tem para trabalhar. Então, tudo isso chama precificação. E o fisioterapeuta não sabe precificar, porque ele acha que ele vai atender romantizando a situação e que, se todo mundo está cobrando RPG R$100, eu vou cobrar R$100 também. Não é assim. De repente, quem está cobrando 100 tem uma despesa da metade da sua. E aí a conta não vai fechar no final do mês. Aí você vai reclamar que só está pagando para trabalhar. Que você está vendendo um almoço pagar do mês é chinelo. Então, isso é precificação. Isso aí é um tema que a gente precisa de umas 2 horas, pelo menos, para conversar sobre precificação. Tá? Então, eu deixo para outra oportunidade a gente falar de precificação. Então, esse plano de metas e registros, ele vale também para esse momento de crise. Aí eu estou em crise, eu vou fazer tudo isso, tem que fazer, para você saber o que você pode estar melhorando para o mês seguinte, que aí você pode criar uma meta para o mês seguinte, de pelo menos diminuir o índice de falta, ou diminuir o índice de inadimplência. E aí você pode criar estratégias dentro do plano que você já criou. Não espera, vou esperar o ano que vem as coisas voltarem à normalidade para eu ver quantos pacientes eu atendo por mês, por trimestre, por ano, qual o resultado que eu tive, qual a receita. Não, começa agora, gente. Já era para ter começado antes da crise. Se você não começou antes, ainda está em tempo. Faça esse planejamento. E sobre a teleconsulta, a telereabilitação, né? Um novo desafio para nós nesse momento de crise. É um tema que eu quis colocar hoje na nossa palestra, porque eu recebo muitas perguntas sobre isso, né? Como fazer uma telereabilitação? É um desafio para todo mundo, gente. Não é só para os profissionais, mas para os pacientes também, tá? É uma ferramenta nova. E primeiro nós temos que aprender a quebrar objeções, né? Quebrar objeções e saber precificar a sua sessão da telereabilitação. Quando a gente fala em quebrar objeções, quando eu falo com um fisioterapeuta, ele fala assim, eu não estou fazendo telereabilitação porque o meu paciente ou os meus pacientes não aceitaram. Gente, pelo amor de Deus, não dê o comando da sua vida na mão do seu cliente, do seu paciente. Quem define é você. Você é o fisioterapeuta, você é o profissional. Você fazia a reabilitação dele antes da crise, antes da pandemia. Então, você determina o que ele precisa fazer. O meu paciente não quer. Você deu muito espaço. Eu falo que você deu o chicote na mão do seu cliente, agora ele vai dar no seu lombo. Então, nós precisamos, primeiro, quebrar as objeções dentro da nossa cabeça, para depois eu quebrar as objeções do meu paciente. Porque se você já começa assim, eu não sei se meu paciente quer, você já mandou insegurança para o universo. Na hora que você vai falar com ele, nem você tem certeza se vai funcionar a telereabilitação. E se você não tem certeza, você acha que você vai convencer o seu paciente que vai funcionar? Então, primeiro, se convença que vai dar certo. Eu vou fazer um trabalho, eu vou usar a técnica tal, por exemplo, eu vou usar a ferramenta da cinesioterapia, eu vou elaborar exercícios, eu vou estudar esses exercícios, eu vou prepará-los, e vou aplicar para cada paciente, patologia, e eu vou conseguir resultados como eu conseguia no presencial. Então, primeiro você se convença, para depois você querer convencer o outro, tá? E você já chega para o seu cliente e já agenda dentro do que ele já fazia antes. Ele fazia segunda e quarta, 8 da manhã. Então, continue segunda e quarta, 8 da manhã, não mude dia nem horário. Você só vai comunicá-lo que ele vai ser atendido por telereabilitação. Você não vai perguntar se ele quer.
Você é o profissional, você decide o que ele precisa fazer. E depois que você já determinou com ele, mas ele não é obrigado. Sim, ele não é obrigado. Mas da maneira que você colocar, muda o pensamento dele, quebra a objeção. Ok? Então, você vai chegar para ele, já vai falar, a gente vai contar naquele mesmo ritmo, horário, tempo, do que nós já fazíamos no presencial. E eu vou conseguir resultados como a gente fazia antes. Agora, eu vou cobrar o mesmo preço? Eu já conversei com diversos profissionais sobre a precificação da telereabilitação, e eu entendo que nós precisamos nos valorizar, sim, e que a telereabilitação deve ser cobrada, ou o valor deve ser o mesmo da sessão presencial, ok? Mas você pode levar em consideração redução de alguns gastos para fazer esse atendimento de teleconsulta, telereabilitação, e você pode reduzir um pouco o valor da sessão, desde que você não infrinja lá a tabela exigida pelo conselho, ok? Mas você pode sim reduzir, não é dar desconto, não é desconto. Você pode fazer um cálculo em cima do que você gastava antes, por exemplo, o aluguel da sua sala, e que agora você não está mais pagando o aluguel. Ou você conseguiu lá uma redução do seu aluguel de 50% durante esse período. Então, você conseguiu reduzir sua despesa com energia, manutenção de equipamentos, talvez você tinha uma secretária, agora você não tem mais. Então, você reduziu alguns custos. Isso pode ser transferido para o paciente, ok? Então, você pode fazer uma pequena redução dessa sessão dentro do que é permitido por lei, ok? Mas essa pequena redução, porque você reduziu custos. Mas, se você pode cobrar o mesmo preço do presencial? Claro que pode. Se você consegue isso, se você consegue que o seu paciente continue esse pagamento da mesma forma que era, melhor ainda, tá? A gente só dá essa opção, já que reduziu alguns custos do seu presencial, você consegue reduzir um pouco o valor repassado ao cliente, tá? Mas é um pouco. Então, como eu vou fazer esse atendimento remoto, né, que é o atendimento online? Primeiro, tem que ter uma boa ferramenta, celular, tablet ou notebook. Celular não é a melhor opção, tá? Vamos dizer que não tem cão caça com gato, né? Então, não tem como, eu não tenho outra opção, então eu vou usar o celular. Mas não é o melhor recurso. Recomendo mesmo vocês fazerem isso pelo notebook ou pelo tablet. Para a gente falar em um resultado eficaz, tá? Segundo, você vai usar um aplicativo ou uma plataforma. O aplicativo pode ser um WhatsApp, pode ser pelo WhatsApp, pode ser também pelo Messenger do Facebook, que também possui chamadas de vídeo, videochamadas. Tem vários, tem plataformas, Meet, acho que tem aqui esse slide aqui, WhatsApp, Zoom, Meet, Teams, Messenger, enfim, tem diversas ferramentas que a gente pode utilizar. Quais são as melhores? Claro que são as plataformas, Zoom, Meet, Teams, são melhores essas plataformas. Tem outras plataformas também, diversas, tá? As mais simples para o paciente usar, o WhatsApp, para ele é mais fácil para o paciente, para o cliente, tá? O Messenger também é fácil para o paciente. Mas também as outras não é difícil, é só fazer um pequeno treino com o paciente antes. Quando a gente utiliza plataforma ao invés de aplicativo, geralmente nós temos um resultado mais satisfatório. Organização do local, tem que ser um local que você vai trabalhar bem arejado, com boa iluminação, tem que ter um espaço adequado, geralmente um espaço mais clean, neutro, né? Sem muitos objetos, sem muitas cores, sem nada para perturbar a visão do seu paciente, para poluir, né, a imagem do local que você vai enquadrar na câmera. Quando a gente fala em organização do local, gente, não é só
do seu local, mas a organização do local do paciente também. Pedir para ele reservar um cantinho lá na casa dele para fazer isso, um espaço aconchegante, limpo, arejado, iluminado. Tudo isso deve ser combinado antes, conversado antes com o paciente. Nós podemos fazer também programação dos agendamentos, dos horários. Isso já deve ser definido antes e, de preferência, os mesmos horários e dias dos atendimentos presenciais, tá? E o outro passo é o atendimento. Como que é feito esse atendimento? Vamos lá. O atendimento. Primeiro, já vou definir tarefas de casa para o meu paciente. Vou programar orientações de exercícios, de procedimentos, o que ele vai fazer, se é cinesioterapia que eu escolhi, quais exercícios, se é procedimento como aplicação de gelo, de calor, para o meu paciente fazer em casa, né? Isso são tarefas de casa, tá? Não faz parte do meu atendimento. Cada atendimento eu vou passar para o meu paciente uma tarefa de casa. Por que é importante fazer essa tarefa de casa para o paciente? Para que ele crie uma disciplina para se ajudar na reabilitação. Visto que a gente não vai conseguir usar a nossa manualidade, né? A gente não vai estar no presencial, então ele vai precisar de um reforço extra para conseguir uma boa recuperação. E esse reforço são as orientações de tarefa de casa para o nosso paciente, tá? É importante que a cada sessão você deixe uma tarefa de casa para o seu paciente. E cobre essa tarefa, defina como você vai cobrar. Você vai pedir para o seu paciente te mandar fotos que fez a tarefa de casa, vídeo, tá? Então, tem que ser cobrado. Comando verbal. Você precisa ter uma boa comunicação, né, nesse teleatendimento. Gente, o comando verbal é primordial. Uma boa comunicação é essencial para um resultado bom na telereabilitação. Você precisa desenvolver isso se você não tem, se você tem dificuldade das pessoas entenderem o que você fala ou a sua dicção, você vai precisar melhorar nisso para você fazer o teleatendimento, tá? E a correção do paciente, você vai olhar ele executar o exercício através do vídeo e você vai fazer as correções necessárias. Então, por isso que é preciso ter uma tela maior. Pelo celular, fica muito ruim essa correção. Então, a tela do computador ou do tablet vai permitir que você faça melhor essa correção. E orientar que o paciente também faça dessa maneira, né? Não pelo celular, e sim por um computador. Quando você pode investir numa câmera, no microfone, melhor ainda, tá? Torna o seu trabalho mais profissional. O que a gente tem que entender, eu falo até para os nossos alunos dos cursos online, que tudo que a gente vai fazer online, nós temos que encarar como se fosse presencialmente. Então, tudo que eu vou trabalhar online, se eu vou dar uma aula online, ou se eu vou fazer um curso online, ou se eu vou fazer um atendimento online, eu encaro como se eu fosse no presencial. Então, eu vou lá, eu tomo meu banho, eu troco minha roupa, eu faço meu cabelo, arrumo minha maquiagem, tudo, coloco o sapato, faço tudo igual eu fosse para o presencial. Eu uso uma mesa, uma cadeira para sentar. Funciona, o resultado é bom. O problema é que as pessoas querem assistir aula deitado numa cama. A pessoa quer assistir aula ou fazer curso online, de pijama, de qualquer jeito, aí dá sono, dá preguiça, não rende, aí fala, não aprendi nada. Então, gente, vamos encarar tudo que a gente faz online como se fosse o presencial. Inclusive, a telereabilitação. Faça como se você estivesse atendendo no seu consultório. Se possível, vá fazer a telereabilitação pelo seu consultório, se possível. Tá? Se não for possível, se tiver que fazer de casa, não tem problema, mas reserva um canto que pareça um ambiente da clínica ou de um consultório. Tá? Tem uma maca ou uma mesa onde você vai sentar, ou um tatame onde você vai demonstrar o exercício, esteja uniformizado ou de jaleco, como você estivesse atendendo no seu consultório mesmo. Tá? Então, faça isso e você vai ver que se você profissionalizou realmente esse seu trabalho, ele vai dar certo. Tá? O problema é que as pessoas
estão fazendo sem profissionalizar. Aí quer atender o paciente de bermuda e camiseta, quer fazer na varanda de casa de qualquer jeito, não reservou um ambiente adequado, e o paciente não vai dar o mesmo valor, não vai dar a mesma seriedade. Aí ele também vai fazer de qualquer jeito, vai fazer de pijama, vai fazer descabelado, aí vai fazer o exercício pela metade, cansou, parou. Então, gente, vamos profissionalizar o teleatendimento, tá? Então, sermos o máximo possível profissionais. Eu falo que se você dava 100% de você no seu presencial, no online você vai ter que dar 200% para dar certo, tá? Então, a organização do local, você vai orientar o seu local, você vai realizar o atendimento, o local do seu paciente, então, onde ele vai realizar o atendimento, você tem que orientar como você quer, quero tatame, quero cadeira, quero mesa, o que você quer. Aí eu vou precisar de um rolinho para massagem, não, eu vou precisar de uma bolsa de gelo, o que você vai precisar? Você vai orientar o seu paciente. Câmera e áudio, posicionar e testar antes, tá? De preferência, um dia antes, testa com o seu paciente, tanto a sua câmera e áudio, quanto a câmera e áudio do seu paciente. A iluminação do local, se não é um local bem iluminado, programar um abajur, um iluminador, qualquer coisa que vai aumentar a luz do local. Tanto seu, quanto do seu paciente. Oriente isso. Orientação das roupas a usar do seu paciente, mas como eu falei, você também tem que usar a sua roupa adequadamente, como se você estivesse no seu consultório. Então, a sua apresentação, a sua roupa, o seu jaleco é importante. Quais técnicas mais viáveis? Então, eu vou colocar aqui dentro da minha área, né? Os atendimentos ortopédicos. A cinesioterapia, eu posso utilizar de forma geral os exercícios para reabilitação, método Pilates, que também é cinesioterapia, né? E outras técnicas de exercícios, autoposturas, eu gosto muito de usar o SGA, que é o Stretching Global Ativo, que são autoposturas que migram lá da RPG, da Reeducação Postural Global. Tá? Essas autoposturas o paciente pode fazer sozinho, ou você pode trabalhar em grupo com elas. São mais de prevenção, tá? Alívio de dor, prevenção, mas não são tão específicas de reabilitação, mas são muito boas como prevenção. E orientação à termoterapia, que você pode fazer orientação de aplicação de gelo, de calor. Então, dentro da área que eu atuo, esses são os recursos que eu utilizo, tá? Mas cada um dentro da sua área, quem trabalha com a fisioterapia respiratória, enfim. Então, cada um dentro da sua área vai usar os seus recursos, as suas técnicas, tá bom? E nós chegamos ao fim falando das teleconsultas, das telereabilitações, e eu queria deixar aqui os nossos canais, as nossas redes sociais, o nosso canal do YouTube da Posturale Cursos tem vídeos de passo a passo desse teleatendimento, da telereabilitação. Ela tem 4 vídeos explicando com mais detalhes do que eu falei hoje. Lá eu detalho mais, porque a gente tem mais tempo lá no canal, né? E vocês podem estar assistindo as aulas gravadas lá. Lá também tem dicas de tratamento postural, além de telereabilitação, ok? De avaliação postural. E eu queria abrir aqui, se alguém tem alguma dúvida. Eu queria agradecer a todo o pessoal do Crefito, a Ingrid, agradecer a Ariane também, que fica sempre no meu pé. É muito positivo sempre as ideias delas, as ideias da Ariane eu gosto muito, e ela está aí com vocês, né? Então, eu queria agradecer todo mundo e vou passar a palavra aí para você, Ingrid. Ok. Nossa, olha, eu corri aqui para anotar tudo. Muito bom, Lorena, muito bom. Você tá fera mesmo.
Que gostoso ver isso na nossa profissão, né? Esse passo à frente que a gente está dando, vendo profissionais como você, encarando aí o mercado de trabalho, empreendendo, né? E empreender isso mesmo, né? Erra, acerta e vamos, né? Em frente, né? Porque uma das características, né, do empreendedor é essa vontade, né? De sempre estar à frente. Olha, um não é o suficiente para te barrar. Então, assim, coisas interessantíssimas, dicas valiosas aí. E como é importante a gente ter essa noção, né? O fisioterapeuta ter essa noção, o profissional que quer ir para o mercado de trabalho, que ele precisa se capacitar. Não basta ser bom tecnicamente, né? Ontem, ainda na live com o Sebrae, a gente comentou justamente sobre isso. É, aquela ideia, né, romântica, como você citou aí, né, de que, olha, eu saio da faculdade, vou montar o meu consultório e pronto, não é mais suficiente, né? O nosso cliente mudou, né? O nosso paciente, ele tem acesso à informação, ele traz, ele nos cobra de maneira diferente, né? Então, e como fazer isso para não ferindo o código de ética e conseguindo, né, estar à frente. Então, acho que as dicas foram maravilhosas, né, estimula aí a querer estudar mais, a buscar mais, né, e realmente esse é o ponto, a gente tem que virar a chave, né? Então, assim, estou muito feliz, queria te parabenizar realmente, que a palestra foi muito boa, espero que todos aproveitem bastante, vai ficar gravada aqui no YouTube do Crefito 9, para, enfim, o pessoal que quiser aproveitar depois e saber mais informações também, te procurar aí com a tua equipe, enfim, e te agradecer demais por essa brilhante aí palestra de hoje, tá bom? Muito obrigada, Ingrid. Eu que agradeço a todos vocês. Ok, Eu então tá, queria amiga. agradecer a Thair também, que está aí escondidinho, a É, Rayane, que disponibilizou o tempo dela aqui para me ajudar. E um grande beijo, Ingrid. Só tenho a te agradecer. nós que agradecemos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.